Olá, meu amigo, minha amiga. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Meus votos de muita paz a todos. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico e o nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje, prosseguindo o estudo do capítulo 8, vamos analisar os versículos de 39 a 47. Essa passagem nos ensina que, embora sejamos todos criaturas de Deus, nós precisamos acolher a paternidade divina, fazer a vontade de Deus, para alcançarmos a libertação do erro e a condição de filhos de Deus. Então, superando a necessidade de viver sofrimentos inerentes ao processo educativo de mundo de provas e expiações. Acompanhe conosco esse estudo. O texto bíblico está assim: responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Ou não podeis ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então, olha que texto interessante. Esse discurso é continuidade do estudo anterior, que Jesus está no pátio do templo de Jerusalém, está dialogando com os judeus de modo geral, principalmente com aqueles que não acreditavam nele, e tentava então mostrar qual é a sua verdadeira natureza e também qual a sua missão aqui na Terra. Estudando essa passagem, Carlos Torres Pastorino, no livro, na sua coleção Sabedoria do Evangelho, ele chama a nossa atenção para o versículo 40. Jesus se identifica como homem nesse versículo. Ele diz, mas agora procurais matar-me, há um homem que vos disse a verdade. Então, a condição de um espírito encarnado, se fez homem. Então, aí fica bem clara essa mensagem. E Jesus, então, ele vai argumentar a respeito da filiação. Quando eles falam que são filhos de Abraão, Jesus tenta mostrar, mas se vocês fossem filhos de Abraão, fariam como Abraão fez. E Abraão não fez isso que vocês estão tentando fazer, estão tentando me matar. Abraão fez a vontade de Deus, vocês não estão fazendo a vontade de Deus. A intenção de matar não está presente em quem acolhe a paternidade divina, porque Deus ordenou, não matarás. Então, quem faz isso está atendendo a outra orientação, diferente da de Deus. Então, vocês estão sintonizados com a força do mal, do demônio. Aí Jesus argumenta, ele foi homicida desde o começo. Ele está fazendo referência a quem?
a Caim, que matou Abel, homicida e mentiroso. Porque quando Deus chama Caim e diz: onde está seu irmão? Ele diz: eu não sei, eu sou o guardião do meu irmão. Então ele mente. Então, homicida e mentiroso, Caim, seguindo não a lei divina, seguindo a lei contrária à lei divina, que Jesus diz. Então, vocês estão fazendo a vontade é do vosso Pai. E o vosso Pai não é Deus. Se vocês tivessem realmente por Pai a Deus, entenderiam que Ele me enviou, vocês me amariam. Mas vocês estão tentando me matar. Olha como a argumentação de Jesus é bem coerente, é bem clara a respeito desse assunto. Então, para que nós possamos nos colocar na condição de filhos de Deus, não basta simplesmente acreditar em Deus, nós temos que realizar aquilo que é a vontade de Deus, temos que compreender os ensinamentos que vêm de Deus. Então, Jesus veio à Terra trazendo esses ensinamentos, o objetivo, então, de que a gente pudesse, assimilando o que Jesus ensina, cumprir a vontade de Deus, libertando-nos do erro de cumprir aquilo que é ordenado por fontes contrárias ao ensinamento de Deus. Então, Emmanuel vai interpretar esse ensino de Jesus quando Jesus diz assim, no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição é 78, quando Jesus diz no versículo 45, mas por que vos digo a verdade e não me credes? Aí Emmanuel comenta o seguinte, o mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se quase em toda parte a vitória dos homens palavrosos que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrir a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e luzidia. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse jaez. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos e mistificadores. Mas, apesar de tudo, para nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Então, um alerta muito importante, Emmanuel pegando a essência do ensinamento. Então, nós, às vezes, acreditamos em fantasias, em pessoas que fazem discursos maravilhosos, mas quem nos diz a verdade e nos fala do esforço necessário para o nosso aprimoramento, geralmente a gente não considera. Nós temos também no livro Espírito de Verdade, na lição 94, o comentário de Emmanuel ao versículo 46, que de novo Jesus aponta o fato de que eles não acreditam na sua palavra. E também em Fonte Viva, na lição 48, ele comenta um versículo de Jesus, o 43, quando Jesus diz assim,
Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Então, todos esses ensinamentos, o comentário de Emmanuel, se dá nesse sentido, de que a mensagem de Jesus, que é uma mensagem renovadora, ela é forte, ela nos impõe o esforço da melhoria pessoal. Então, a mensagem do Evangelho é prestar sem exigir retribuição, desculpar incessantemente, amar os próprios adversários, ajudar aqueles que nos caluniam. Isso é muito complicado, é muito difícil. Por isso que a gente se acomoda naquela lei do menor esforço, na zona de conforto, e ficamos com as palavras brilhantes, com ensinamentos fantasiosos, que na verdade não nos conduzem à condição de acolher a paternidade divina, rejeitando toda a fonte de indução ao mal, que é o que nós precisamos fazer. Então, ficamos por aqui hoje, mas voltaremos a nos encontrar numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Até lá!